Ausente. Cíntia Salomão Basto Farias. Presente. Federico Henrique Cota Alves. Presente. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Ausente. Gilmar Reis dos Santos. Presente. Guilherme de Lima Braga. Ausente. José Augusto Pedro da Silva. Ausente. Márcio Pereira dos Santos. Presente. Rafael Vieira Farias. Presente. Salim Salema Pimenta. Presente. Silvana Estorino. Salim não. Ausente. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Presente. Warlen Alves da Silva. Ausente. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Presente. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura das correspondências. Ofício número 85/2025, Gabinete 2, Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Excelentíssima senhora Cíntia Salomão, vereadora de Pedro Leopoldo, venho por meio deste agradecer pelo convite e desejar que todos e todas tenham uma ótima audiência pública na noite desta quarta-feira, sobre o projeto de lei 78/2025, que institui a campanha do Outubro Rosa em Pedro Leopoldo. Tem mais um. Ofício 12/2025. Senhor Rafael Vieira Farias, presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Senhor presidente, justificativa de ausência em audiência pública. Senhor presidente, venho por meio desta justificar a minha ausência na audiência pública a realizar no dia 15 de outubro, às 18h30, na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Infelizmente, por motivo de compromisso agendado anteriormente, não poderei estar presente. Reafirmo meu compromisso com a causa abordada na audiência e coloco o meu mandato à disposição para colaborar com eventuais encaminhamentos, propostas e deliberações que tenham sido resultantes desse importante encontro. Agradeço pela compreensão e me coloco à disposição para futuras oportunidades de diálogo e participação. Alex Fabiano Moreira. Proteção de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, e em nome do povo de Pedro Leopoldo, declaro abertos os trabalhos da audiência pública da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em 15 de outubro de 2025, às 18h47. Estamos aqui para discutir sobre o projeto de lei número 78/2025, que institui a campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, no município de Pedro Leopoldo, e dá outras providências, de autoria da vereadora Cíntia Salomão. Agradeço a presença de todos e as autoridades presentes. Convido para compor a mesa nosso secretário municipal de saúde, Leonardo Barros. Você acompanha ele para mim, por favor, Ratinho. Aqui na frente. Eu acho que aqui é melhor, porque você vai falar, então tem microfone aqui. É. Coordenadora da Casa da Mulher, Virgínia Silva Pereira, convido para compor a mesa. Coordenadora do CAPES Livremente, Priscila Gomes Rodrigues, convido para compor a mesa. Convido para compor a mesa Alessandra Mendonça. Maria Elizabeth, representante do Rotary.
Márcia Antônia para compor a mesa, convido como artesã e também uma lutadora aí pela causa. Convido também a Sandra Nete para compor a nossa mesa. Tem uma cadeira ali? Tem uma cadeira aí? Não, tá tudo certo. Não, tá bom. Então, vamos abrir aqui da abertura, né, a essa audiência pública que é tão importante, que se refere à saúde da mulher, à conscientização, né, desta causa que é tão importante para todas nós mulheres, não só do município de Pedro Leopoldo, mas de todos os municípios, né, e do mundo afora. Né? Então, por ser uma causa tão importante, coloquei este projeto, né, para votação, né, e hoje nós estamos aqui reunidos para abrir uma discussão sobre o mesmo, onde farei a leitura bem pausadamente. Então, sugiro, né, que após aí, né, vou pedir a algumas pessoas para darem algumas palavras e depois eu vou deixar livre para aquelas pessoas que quiserem dar a sua contribuição ao projeto. Então, já agradeço aqui a presença de todos vocês, né, nesta noite do dia 15 de outubro. Aproveito aqui para falar que hoje também comemora-se o Dia do Professor, que é uma profissão tão árdua, tão importante na nossa sociedade, e que sem essa profissão não teríamos nem sociedade, não teríamos outros profissionais. Todos os profissionais dependem do professor. Então, o professor é uma peça fundamental dentro da nossa sociedade. Então, deixo aqui os meus parabéns a todos os professores. Também sou professora, Fred Piau também professor, Silvana, professora, e a todos que estão aqui presentes, que são professores, e a todos aqueles do nosso município que, com grande maestria, né, exercem essa função tão importante para todos nós. Antes de fazer a leitura, eu vou passar a palavra para o nosso secretário municipal de saúde, o Léo Barros, né, para dar uma palavra inicial, Léo. Minha nobre vereadora, amiga e presidente dessa audiência pública, vereadora Cíntia Salomão. Cumprimento os demais vereadores em nome do nosso vereador Little Mouse, que está aqui do meu lado, o Ratinho. Para a gente poder botar um pouco mais a nomenclatura adequada, né, Sil? Cumprimentar todos os demais integrantes da mesa em nome da Virgínia. Senhoras e senhores, Antônio, Lions, vai mandar para nós, hein, Antônio, 100 mil dólares, 150 mil dólares, se Deus quiser, para a gente comprar um raio-x. Mas, presidente Cíntia, em nome do prefeito Emiliano Braga e do nosso vice-prefeito Leozão, gostaríamos de dizer que o executivo se sente muito honrado em ter no rol de projetos de lei um projeto desta magnitude. É um projeto de lei que valoriza uma cultura preventiva e que é tão necessária nesse momento singular que a gente passa, sobretudo de questões sanitárias, de saúde pública importantes, né? O SUS cada vez mais tendo um espectro de demandas que até então não convivíamos, as mudanças de cultura que esperávamos com a pandemia de Covid não aconteceram na plenitude, na intensidade que nós
necessitamos, e que o lado preventivo muitas vezes fica em detrimento em relação à parte corretiva. E há um estrangulamento muito grande do serviço de saúde, e a gente está notando, e não é uma palavra usada, nós estamos notando um colapso no sistema. A gente tem visto que Belo Horizonte está estrangulado, o secretário Danilo tem passado por momentos difíceis, o Estado tem passado por um momento difícil, os municípios têm passado por momentos difíceis, onde o espectro de demanda e o volume e a escassez de recursos fazem com que a gente tenha que administrar prioridades dentro de prioridades. E isso é muito preocupante para todos nós. E quando a gente se depara com projetos de lei onde a gente pega uma causa tão nobre e sensível, a gente se depara com uma expectativa de um futuro mais promissor. E eu tenho passado por esse problema em casa, né? A Paula, recentemente, minha esposa, identificou precocemente, graças a Deus, um câncer maligno de ovário, precisou de fazer 2 intervenções cirúrgicas, né? Hoje mesmo a gente teve com ela em Belo Horizonte numa bateria de exames, e a gente vê quão importante é termos dentro do nosso arcabouço jurídico campanhas de prevenção que vai fazer com que a sociedade se mobilize em torno de buscar o autocuidado, buscar ajuda precocemente, buscar um acompanhamento longitudinal nas nossas equipes da estratégia de saúde da família. Então a gente tem que parabenizar. Eu tive a oportunidade de ter acesso ao projeto de lei da parte do Executivo. No que couber à Secretaria Municipal de Saúde, você vai ter todo o empenho, como sempre teve, porque você é uma vereadora que tem causas nobres e uma pauta muito importante para a sociedade. Então, conta com o nosso apoio, com a nossa solidariedade. A gente chama a sociedade para essa reflexão junto com o seu projeto de lei. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição durante a audiência pública para fazer os esclarecimentos ou respostas necessárias pertinentes à pasta da saúde. Que Deus abençoe. Já agradeço ao nosso secretário de Saúde, sempre tão solícito, participativo, sempre de prontidão para nos atender em tudo que precisamos, nos receber e abraçar todas essas causas que são tão importantes para toda a sociedade. Projeto de Lei número 78/2025. Institui a campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero no município de Pedro Leopoldo e da outras providências. A Câmara Municipal de Pedro Leopoldo decreta: artigo 1º. Fica instituída no calendário oficial do município de Pedro Leopoldo a campanha Outubro Rosa, a ser realizada anualmente durante todo o mês de outubro. Parágrafo único. Esta campanha, denominada Outubro Rosa, será incluída no calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. O mês de outubro será destinado à realização da campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, no município de Pedro Leopoldo, tendo como principal objetivo sensibilizar a sociedade sobre o tema e como parte das ações do movimento Outubro Rosa. Artigo 3º. A campanha Outubro Rosa, de que trata esta lei, tem como objetivo: inciso 1. Promover campanhas educativas e informativas sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Inciso 2. Estimular o autocuidado e a realização de exames preventivos como a mamografia e o exame Papa Nicolau. Promover rodas de conversas, palestras, oficinas e ações nas escolas, unidades de saúde e espaços públicos. Inciso 4. Fomentar parcerias com entidades civis, ONGs, empresas
e instituições de saúde para ampliar o alcance das ações. Inciso 5. Valorizar e apoiar mulheres em tratamento ou que venceram o câncer. Parágrafo único. As atividades previstas no artigo 3º poderão ser realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo de forma articulada com suas secretarias, tendo como opção firmar parcerias e convênios com instituições governamentais e não governamentais, empresas públicas e privadas, movimentos sociais, conselhos de direitos e conselhos de classe. Artigo 4º. As atividades previstas nesta lei poderão ser realizadas com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Bem-Estar, Cultura e Lazer, Sociedade Civil Organizada e instituições parceiras. Artigo 5º. Durante o mês de outubro, o Poder Executivo poderá autorizar a iluminação de prédios públicos com a cor rosa, bem como estimular a decoração temática em comércios, escolas e outros espaços com o propósito de chamar a atenção da população de forma visual quanto à conscientização e à prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero. Artigo 6º. No mês de outubro, os servidores efetivos, comissionados, terceirizados e vereadores poderão utilizar a fita símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero de cor rosa nas vestimentas durante o expediente, nas dependências da Casa Legislativa e no prédio da Prefeitura Municipal. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá providenciar os meios adequados e necessários para garantir a publicidade do definido nesta lei. Artigo 8º. As despesas com a execução desta lei poderão correr por conta de dotações orçamentárias suplementadas, se necessário. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que lhe couber. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 31 de julho de 2025, quando a lei foi ingressada nesta Casa Legislativa. Eu deixo aberto, primeiramente, o espaço para os meus colegas do Legislativo fazerem a colocação, a respeito do projeto de lei. Então, eu deixo aberta aos colegas vereadores, se quiserem falar, podem pedir a palavra. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Silvana Estorino. Boa noite a todos. É um prazer participar desse movimento, Cíntia, porque quando eu falei lá no seu evento de sábado, que foi um show, a campanha não pode ser só outubro, né, gente? A sensibilização, a informação, a conscientização tem que acontecer durante o ano inteiro, a partir dos 40, dos 30, conhecer a questão hormonal. O conhecimento salva a gente, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente busca os recursos. Eu quero lembrar que essa campanha foi instituída no planeta na década de 90 e no Brasil ela foi em 2008 com uma primeira corrida. Então, mais uma vez, Fred, esporte na frente, né? Mais uma vez, atividade física presente na vida da gente. Porque, através da corrida, começou a criar a simbologia de encontrar pessoas, né? Participamos aí do Rotary com uma caminhada com o Lions, que foi uma caminhada deliciosa também. E, na verdade, a gente precisa criar motivo, não. A gente precisa nos organizar, nos encontrarmos para dividir essas coisas, né? E quero reforçar também que a importância desse projeto de lei é que, como a gente está muito próximo, a cidade é pequena, Cíntia, a gente pode fazer ações, como eu estou te falando, anual e evidenciar mais em outubro, né? Que, aliás, fazer mamografia em outubro é pior mesmo, né, gente? Né? Porque lota tudo, fica tudo lotado. Então, se a gente começar a antecipar e falar, vai ajudar muito, né? Então, eu quero parabenizar aí o secretário de Saúde, porque eu vejo que a corrida para desembolar esse tipo de coisa, né, com as meninas também está sendo bem valorosa, bem
bem tranquila e bem desafiadora. Quando eu falo tranquila, é porque quando a gente chega perto dele, ele fala, vai dar um jeito, Sil, calma, vai dar um jeito, Sil. Então, isso é muito legal. Então, parabenizar mais uma vez, lembrar disso, que no Brasil é desde 2008. E com a pandemia, criou-se outras formas de apresentar o Outubro Rosa, porque até então era somente com laços. Então, hoje você vê que tem várias alternativas, né? Então, muito legal os homens vestindo de rosa, as crianças já estão entendendo o recado, e isso só vai reforçar cuidar da nossa cidade, porque quem experienciou, quem tem alguém na família que experienciou esse susto, né, e que passou por ele, vivenciou, sabe quanto vai ser importante. Então, eu quero te parabenizar e conta comigo também para o que você precisar para a gente embalar nesse projeto. Obrigada, vereadora, pela contribuição, pelo apoio à causa, né? Nós estamos aqui juntos pelo melhor da cidade. Com a palavra, vereador Fred Piau. Boa noite a todos, na pessoa da nova vereadora Cíntia, cumprimento os demais vereadores, nosso secretário de saúde, Leonardo Barros, e todos aqui presentes. Quero aqui só deixar os parabéns, né, à nova vereadora, como sempre, propondo projetos de extrema importância para a população. E como eu sempre falo, a conscientização, tudo começa pela conscientização. E projetos como esse, muitas das vezes, a própria população não tem acesso à informação. Então, quando propõe esse tipo de projeto, né, a Câmara aprova, obviamente, com o apoio do Executivo, para que essas informações possam disseminar por toda a cidade, principalmente em locais onde o acesso à informação é muito limitado, né? Então, quero só aqui deixar os parabéns, né, para que realmente projetos como esse possa não somente ficar no papel, mas que saia do papel, que chegue até as escolas, que chegue até os pontos mais complicados, e estaremos sempre aí para poder apoiar, né, esse projeto, tá bom? E no que a Silvana falou aqui, né, que os homens vestindo de rosa, obviamente, né, é legal, é importante fazermos parte desse processo, até porque nós temos amigas, esposas, mães, avós, pessoas no nosso entorno, né? E é importante a gente, exatamente, mulheres que nós amamos. Então é importante, tá? Parabéns, viu? Tamo junto. Obrigada, vereador, pela presença, pelo apoio, né, pelo carinho aí de sempre. Eu falo que uma andorinha só não faz verão, né? Então nós temos realmente que abraçar causas importantes para fazer a diferença no nosso município. E independente, né, se homem tem câncer de mama ou não tem, ou colo de útero, né, todos têm que abraçar essa causa tão importante, né, porque são vidas que às vezes são perdidas por causa de informação. Olá, vereador Gil dos Statos. Boa noite a todos, vereadores aqui presentes, Marcinho, Fred, Silvânia, na pessoa do Ratinho, escondidinho ali, na pessoa do secretário da Saúde, o Léo Barros, cumprimento todas as mulheres presentes. Queria só parabenizar mesmo, Cíntia, você nesse projeto aí maravilhoso, né, que você, não, cortou aqui, que você promoveu aí, né, deu iniciativa, entendeu? E pode contar comigo nos eventos que você fazer aí na cidade, ainda mais nos esportes, nas danças aí, pode contar comigo. E que Deus te abençoe aí. Ele vai lá dançar. Obrigada, Gil, pela Cíntia, presença. Claro. Queria parabenizar o Fred aí, a Silvana, você aí, e todas as professoras do mundo, né, que sem elas a gente não vai a lugar nenhum. Parabenizar vocês três de uma vez aqui. Obrigada, Gil, pela presença, pelo apoio de sempre. Esteve presente lá também no nosso evento no sábado com a camisa rosa, né? Parabéns mesmo por abraçar esta causa de verdade. Participou da caminhada, da dança, né? Então acho que é isso, né? Até contar aqui que há uns dias atrás, né, você colocou uma indicação, né, sobre a conscientização e me perguntou, sentia aí? Eu falei, não, está tudo certo, porque o projeto de lei está em tramitação, mas a indicação também é válida, né? Então, acho que é importante todos darem a devida importância, né, para a causa que vai estar beneficiando a saúde de toda uma sociedade. Ok? Obrigada aí.
Entendeu? Palavra, vereador Marcinho. Boa noite a todos. Na pessoa da Cíntia, cumprimento os demais vereadores. Nosso secretário de Saúde, Léo Barros, meu primo, amigo. Quero cumprimentar o público presente. Uma iniciativa, Cíntia, maravilhosa no seu mandato, aonde que eu sou suspeito de falar, porque eu sou fã número 1 da Cíntia, né? Eu sempre falo isso, que eu sou fã dela pelo trabalho dela, dedicação dela, não só com as mulheres, mas com a população em si. E isso é muito importante, porque uma vez que a gente vinha de um olhar machista, hoje ver mulheres exercendo vários cargos, seja ele público ou privado, nos deixa satisfeito por isso, que a gente vê que as mulheres hoje têm se tornado independentes diante de um mundo violento, diante de vários feminicídios, diante de várias agressões dentro do lar. Isso nos mostra cada dia mais que a mulher foi feita mesmo para vencer, para estar em cima, para estar sendo companheira. Isso é muito importante, uma vez que a própria palavra mostra que um dos desejos do homem era ter uma mulher do lado, e isso Deus concedeu. Então, parabéns para vocês, parabéns por aquelas que pensam em conscientizar, pelas aquelas que pensam em se cuidar, porque é muito importante. Algo que a Silvana falou, que é assim, sensacional, é que que vocês, na verdade, não deixem para se prevenir, para buscar esse atendimento somente no outubro, por ser rosa, mas sim todos os meses do ano, né, fazer sim os exames preventivos, para que possa cada dia mais trazer essa paz e essa alegria contagiante, essa responsabilidade que a mulher carrega dentro do lar. Muitas das vezes é muito difícil. Eu falo isso porque eu vejo minha mãe cozinhando, atendendo telefone, trocando menino, fazendo aquela confusão toda. Eu falei assim, mãe, eu não aguento fazer, é uma coisa de cada vez. Quando eu era mais novo, quando eu saía, eu falava assim, Marcinho, você tem que lavar o banheiro, arrumar a casa, lavar a vasilha. Quando eu chegava, só estava vazia pronta. Ah, mãe, só escutei a vasilha. Só consegui fazer uma coisa. Entendeu? Então, assim, é muito importante o agir da mulher na nossa vida. Então, novamente, Cíntia, parabéns. E eu tenho certeza que esse projeto, cada dia mais, vai além. Porque um ponto muito importante que você tocou e deixou em ênfase no seu projeto foi levar esse projeto às escolas. É muito interessante quando você começa lá nas escolas, ensinando a menininha, a garota, a se prevenir, a se cuidar. Isso é muito importante, uma vez que hoje a rede social tem nos dado essa facilidade de chegar onde que a nossa voz não consegue chegar. A internet chega, a rede social chega. Isso é muito importante. Eu que vim de uma comunidade carente, que vi muitas pessoas perdendo a vida por falta de conhecimento, até mesmo de atendimento. Hoje a gente vê a nossa saúde tão avançada, e a Silvana também se colocou muito bem quando ela fala do Léo Barros, um secretário que pegou um grande desafio, mas que encara de frente, de peito aberto, com coragem, esse desafio, e tem feito a nossa saúde mudar. Nem que seja aos poucos, mas tem mudado, e isso é notório no nosso meio. Então, eu tiro também o chapéu por Leonardo Barros, meu amigo, e tenho certeza que com essa visão do Legislativo, o Poder Executivo, até mesmo o Judiciário, porque o doutor Leonardo, né, do Judiciário, o juiz doutor Leonardo é uma pessoa que sempre apoia essas causas, a gente vê que Pedro Leopoldo tem um grande avanço nessas causas, e isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, vereador Marcinho, pela fala, pela contribuição, né, por elevar cada vez mais aí a mulher, né, da sua competência, da sua inteligência, de ocupar os espaços que realmente são delas, né, que não existe essa questão do preconceito de gênero, que a gente tem que acabar com isso, e a mulher tem que estar onde que ela realmente quer. Né, e uma dessas coisas é ela se autocuidar, se amar, né, isso é muito importante. A parte vereadora. Com a palavra, o vereador Ratinho. Boa noite a todos. Caros colegas vereadores, vereadoras, secretário de saúde, composição da mesa, em nome da Alessandra, cumprimento a todos, público presente, redes sociais. Quero aqui, vereadora, começo a minha fala parabenizando a minha colega de bancada, vereadora Cíntia Salomão, pelo projeto tão importante, 78/2025, que institui oficialmente no nosso município a campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e o colo de útero. Sabemos que já é uma lei federal e de número 13.733/2018, mas torna lei municipal, fortalece a campanha
a campanha no nosso município. E quero também deixar aqui que esse projeto, eu analisei um projeto muito importante. Quero destacar ainda que quando esse projeto chegar na hora do dia para votação no plenário, meu voto é favorável. E parabéns, Cíntia, conte comigo, pois a luta das mulheres também precisa da luta dos homens. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador Ratinho, pelas palavras, pela explanação também a respeito da importância do projeto e de dizer, né, que a luta não é só das mulheres. A luta também se complementa com o apoio, né, de todos os homens em apoiar esta causa tão importante de nós, mulheres. Muito obrigada. Com a palavra agora o secretário de Saúde, Léo Barros. Virgínia, eu gostaria da sua contribuição, mais especificamente, né, por ser coordenadora, né, da Clínica da Mulher, e eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é, né, este procedimento, como que é este caminho da mulher que às vezes procura a clínica ou para prevenção ou por já estar, né, com os sintomas da doença. Como que é esse percurso até ela chegar lá e como que ela é atendida, como que ela é encaminhada? Então, acho que seria talvez importante você explanar um pouquinho para a gente, né, sua experiência frente à Clínica da Mulher, sobre esse trâmite aí, como que funciona, como que vocês recebem essas mulheres que chegam lá para vocês. Boa noite a todos, boa noite a todos que compõem a mesa, a todos que estão assistindo. Parabenizo a vereadora Cíntia por estar à frente desse projeto. Está na mesma sequência do que a gente trabalha, né? Porque hoje eu estou na coordenação da Clínica de Saúde da Mulher e da Criança. E a Cíntia sempre está junto com violência contra a mulher, sempre o tema mulher, né? Então, parabéns, né? Mais uma vez, e a gente estamos juntos nessa batalha, né? Bom, a Clínica da Mulher hoje, ela se encontra no nível de especialidades, né? Então, a porta de entrada do paciente é a atenção básica, são os postos de saúde. Eles lá tem um médico, tem a equipe de saúde, então vai entrar pelo posto de saúde. Assim que o médico detecta a necessidade de ser encaminhado porque o que a gente tem na clínica hoje de especialista é o ginecologista, nós temos 3 ginecologistas, 2 pediatras, um pneumologista infantil e um mastologista, que é de grande importância, todos concursados. O Dr. Mauro é o único mastologista que tem na clínica, mas ele é uma referência na Santa Casa, ele é cirurgião oncológico. Aqui a gente tem pacientes dele, que pode estar falando a excelência do trabalho dele, é com muito orgulho que eu falo isso, pela dedicação, né? E então a atenção básica encaminha para lá, dependendo do jeito da gravidade, né? Isso vai muito rápido para a Clínica da Mulher. E ele, com toda a dedicação, ele dá sequência, encaminha para Belo Horizonte, solicita os exames e normalmente ele mesmo vai receber essas pacientes em Belo Horizonte, na Santa Casa. E às vezes ele mesmo vai fazer a cirurgia. Olha que coisa bacana, porque cria um vínculo de confiança, né? E de resolutividade também. Bom, não é difícil esse encaminhamento, né? Os profissionais estão muito atentos a isso. A prevenção do câncer de mama e do colo uterino, ela acontece o ano inteiro. Mas em outubro a gente intensifica isso. A clínica já está toda decorada com o tema, né? E a gente está trabalhando.
e solicita sempre algum médico para estar falando, nos ajudando. O Rotary, o Lions, a gente convida para estar aproveitando a sala de espera e estar falando sobre esse tema. Porque, gente, sem a conscientização, não tem tratamento, não tem diagnóstico, não tem tratamento, não tem solução. Porque cada um tem que se conscientizar da importância desse tema, né? Por isso, tão importante, eu volto a dizer, o projeto da Cíntia. A gente tem que ficar batendo nessa tecla de conscientizar. E assim, o índice é muito grande, porque após 60 anos, 1 em cada 8 mulheres pode ter o câncer de mama. É alto, mas também a cura, quando faz o diagnóstico precoce e encaminha tudo assim com mais facilidade, é 95% de cura, é muito grande. E a gente sabe, desculpa, que 20% é a parte genética, mas os 80%, gente, é estilo de vida. Então, por isso a importância da conscientização, da gente estar falando, estar trabalhando a conscientização, a prevenção, a promoção de saúde. O câncer de mama, ele está em primeiro lugar de letalidade, né? É muito alto. Depois vem o colo do útero, né, que a gente também faz lá as prevenções, orienta, né? E depois vem, me parece que é próstata, tirando de pele, que é altíssimo, mas que não é tão letal quanto a mama, né? E é uma campanha importante, como diz a Silvana, né, nossa vereadora, que desde 1990 que começou essa campanha, né? Não foi no Brasil, mas a gente já vai recebendo, né? Em 2002 chega no Brasil, em 2008 aí começa, a campanha toma força. Se a gente pensar assim, não é tanto tempo assim, né? E olha o que a gente já conseguiu de sucesso nisso, né? Então, são 73 mil novos casos por ano no Brasil. É muita coisa. Aí eu fiz aqui, que eu sou ótima na matemática, né? Então, 6 mil novos casos por mês. É muito, E o câncer de colo é menos. 17 mil novos casos ano, 1.500 novos casos mês. Então, a gente tem mesmo que ter atenção para a mama também, né? E o objetivo é esse mesmo, é compartilhar informações, promover a conscientização e melhorar o acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento. E depois a gente recebe elas agradecendo, né, que foi um sucesso. Algumas colegas já passaram por esse problema, já voltaram a trabalhar, né? Isso é muito importante. O autoexame, ele é importante para conhecimento da mama. Não precisa ficar apertando sempre, é conhecer mesmo. De 3 em 3 meses, tirar um dia, olhar no espelho, ver se tem alguma alteração, né? Mas não deixar também de fazer a mamografia. E 15 dias antes desse outubro de 2025, né, o Ministério da Saúde ele amplia a faixa etária para fazer o exame de mamografia, que antes era de 50 a 69 anos, agora é de 40 a 74 anos, sabendo que a gente está vivendo mais, né, aumentou, as pessoas estão vivendo bem mais, isso é sinal que melhora as condições de tratamento, de diagnóstico, de qualidade de vida, né? Então a gente tem que ir também alterando. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. A mamografia e a prevenção são rastreamentos. Tem as regras? Sim, é rastreamento. Mas não impede que fora dessa faixa de rastreamento, tendo sintoma, sendo risco a gente fala, no caso da mama, né, parente de primeiro grau, mãe, irmã, pai, irmão. Então, aí é diferente, não vai entrar em rastreamento, vai entrar no risco mesmo. Então, vai fazer com mais frequência os exames. Bom,
muitos mitos que a gente tem que combater, sabe, gente? Isso o doutor Mauro outro dia frisou muito na sala de espera. É falado que, às vezes, a mamografia causa câncer por causa da radiação. O que eu procurei saber? Então, é insignificante a radiação que a mamografia oferece. É muito pouco. Um raio-x de dente é muito maior, uma tomografia é muito maior. Então, não tem por que ter medo disso, né? Outro mito é que a biópsia espalha o câncer. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. Mas, assim, a gente vai ouvindo falar e a gente tem que combater esses mitos, porque eles atrapalham todo o trabalho da Cíntia, da saúde, dos professores, de todo mundo que trabalha nessa função, né? Lembrando que a prevenção do colo uterino um dos pontos importantes é a vacina contra o HPV, que é baixa procura ainda, apesar do trabalho intenso do Centro Municipal de Imunização, mas tem uma faixa etária pequena, mas a gente já vê reflexos, né? Então, essa vacina contra o HPV, ela é importantíssima. E aí você vai pegar as meninas, né, as adolescentes, e vai cobrir o vírus, os mais agressivos, né? E usar também os preservativos, as camisinhas, que é tudo de graça no posto, gente, tem. Bom, vou falar uma frase de uma colega que teve câncer de mama, cuidou, já voltou a trabalhar, mas eu achei assim de grande importância. Ela falou assim, por que comigo? Porque a gente acha que nunca vai acontecer comigo. Por que logo comigo, né? Uma pessoa tão boa, estou trabalhando na área. Por quê? Ela falou, mas não é assim. A gente deve falar assim, por que não comigo? Eu sou uma mulher que faz parte de uma comunidade, o índice é altíssimo, por que não comigo? Então, eu deixo isso aí, essa frase, para vocês refletirem. Viu? Muito obrigada a todos, viu? Todos. Falei muito, né? Virgínia, primeiramente, né, quero te agradecer por tão grande contribuição aqui. A gente já sabe, né, da excelência do seu trabalho à frente, né, da Clínica da Mulher, dos profissionais que também estão lá junto com você. Chega pra gente, né, nós tivemos aí depoimentos aí de amigas que passam pelo tratamento, né, como que elogiam, né, a Clínica da Mulher, o atendimento, né, principalmente desse médico que você acabou de falar, né, muito referenciado, né, o carinho que ele tem, esse elo que ele faz com as pacientes, como que isso é importante. Então, eu já te agradeço aqui de coração por toda a sua contribuição aqui para que a gente coloque esse projeto aqui em votação e ele já, vamos dizer assim, que já existe a prática, né? Agora só falta sacramentar em lei mesmo e para que ele fique permanente aí no município, né? Porque nós, legisladores, somos passageiros, mas as leis, né, elas perduram, elas ficam, né? Muito obrigada. Silvana, gostaria de fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabéns. Está me ouvindo? Obrigada. Parabéns, a gente sabe lá do seu trabalho também. E eu acho que no setor público é mais resignação ainda, porque entra gestão, sai gestão, entra outra gestão, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E a resignação de quem está ali trabalhando à frente, né, tem que ser muito grande. Você falou sobre mitos, né? Eu queria te falar que a gente escuta muito a mulher falando, não vou fazer não porque dói. Isso é muito interessante, gente, porque quando você começa a explicar que é 1 segundo a mamografia, ou então que o amassamento da mama espalha o câncer, se tiver uma pinta lá dentro. São mitos, né, Vi? São mitos. Incomoda. Incomoda. Mas Agora, é muito rápido. A tensão pré-exame é muito grande. Eu já fiz esse teste comigo mesmo, sabe? Todo mundo fala que dói. Eu ainda não tinha feito há mais tempo, então eu falei, gente, vai doer. Mas assim, se eu ficar tensa na hora do exame, piora muito, muito, muito. E o que eu sei é o seguinte, as pessoas que têm a mama densa, porque é diferente, dói um pouco mais que a mama que não é densa, né?
prevenção mesmo. Entendi. Porque o que acontece? A mama densa, ela é uma mama normalmente mais jovem. Então, é mais difícil de localizar. Quando a mama está mais madura, ela é menos densa, normalmente, porque tá. tem exceção. Gente, é assim, você tem de tudo, É. né? Então, é mais difícil de localizar o nódulo. Mas não é impossível, Sim. porque os técnicos são excelentes, né? Tem ultrassom também, né? Às vezes pede ultrassom. E às vezes precisa É. de ampliar, né? Sim. Aí você volta lá para fazer novamente. Parece que vai fazer de novo, mas é uma ampliação de uma parte da mama, às vezes uma mama só. É. E tem o ultrassom, que é o exame complementar Sim. à mamografia. Até a gente fala com as mulheres, que às vezes faz o ultrassom na frente da mamografia. Uhum. A mamografia, ela é primeiro. Era primeiro. E o ultrassom vem complementando, a não ser quando é muito jovem, né? Precisa ser feito e é muito jovem e a mama é muito densa, aí se pede um ultrassom primeiro. Eu queria comentar com vocês, eu gosto muito de estudar sobre a leitura corporal, não sei se já ouviram falar. E a leitura corporal são estudos milenares. Nós temos uma tradutora no Brasil que chama Cristina Cairo. E a relação do câncer de mama está muito abordada a mágoas guardadas. Porque a leitura corporal fala que toda coisa que a gente não resolve emocionalmente, a gente somatiza em doença. E isso é muito grave. Então, por isso que quando a gente fala que é o autoconhecimento, né, e o conhecimento da ciência contribui para esse salvamento aí, né, Vi? Lembrando que o câncer é uma doença crônica. Exato. Não apareceu hoje, gente. Exatamente. É uma construção, infelizmente, né? Exatamente. É uma construção que depende da genética e do estilo de vida, dos hábitos. Isso que eu pedi para você falar um pouquinho sobre o estilo de vida. E todo mundo, no fundo, todo mundo sabe o que é bom para a saúde, né? Atividade física, a comida de verdade, né? Ter cuidado com o industrializado, não que a gente não vai comer, mas não fazer disso uma rotina, né? Então, com essa vida corrida, com o estresse, que parece que quanto mais estresse, mais você é valorizado, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque cuidar da cabeça também, do descanso, né? A gente trabalha sim, é necessário. A terapia, Mas né, você para o tem autoconhecimento. que ter, tem que ter o horário de relaxamento, o seu momento, tem que ter. Sim. Na atividade física, eu falo, é o meu momento. Ninguém mexe. Né? E outra coisa é lembrar que existem o câncer de mama nos homens também. Então, é uma investigação que tem que começar a ter, ouvir sobre isso, para quebrar os preconceitos, né? E a gente tem pacientes masculinos lá, porque a mama, gente, ela existe no homem e na mulher. Exato. Na mulher, ela desenvolve, né? Ela cresce. Então, a incidência em mulher é muito maior. Mas já tivemos vários homens, eu não sei falar quanto, a porcentagem, mas eles vão também lá para poder serem atendidos, fazem a mamografia, fazem ultrassom. Obrigada. Não, tem percentual que ele está perguntando, mas é bem mais enxuto. Se tem dados de percentual, por exemplo, em homens tem tantos por cento, em mulher? Não, é bom, se estudar, com certeza tem. Em Pedro Leopoldo a gente tem que fazer a pesquisa, né? Mas assim, não é grande, mas existe. Entendi. Vamos dizer assim que em 30 dias a gente pode estar atendendo 2 homens, 1 homem, 2 homens. Então, mas atendendo para poder fazer essa prevenção ou já com... Não, porque a prevenção... Já diagnosticado, né? Não, a prevenção no homem do câncer de mama, ela não é assim bem definida. Não tem, na verdade. É o conhecimento do corpo mesmo. Entendi. Né? Então, quando o homem procura, e não é fácil o homem procurar já primeiro preconceito. normalmente, mas que ele percebe um caroço, ou ele vê alguma coisa diferente, até que ele chegue lá para o mastologista, tem um caminho longo, porque tem uma resistência muito grande. Aqui, respondendo o Fred, dá licença, Fred, doutor Google, é de 0,5% a 1% o total de casos de doenças do Brasil. De homem, né?
de Ou homens. seja, são raros os casos. São raros. São raros. Ó, que isso, cara. Ela quer participar. Escutou aqui, Ela tá? quer. Quer participar. Mas lembrando, gente, que quanto É muito pouco, né, antes fizer o diagnóstico, as chances de cura, porque tem a cura, são maiores. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Virgínia? Então, eu vou passar a palavra agora para Priscila. Priscila, se você pudesse dar a sua contribuição em uma parte dela, né, abordando sobre como que fica, né, o estado emocional da mulher que passa por este processo e como que nós todos, né, podemos apoiá-la. E os centros de saúde também, né, como que eles devem proceder para dar esse apoio, essa força, né, para a mulher que fica tão fragilizada neste momento. Boa noite a todos, boa noite à vereadora Cíntia e demais vereadores. Agradeço, né, a esse convite de estar participando aqui hoje. Esse momento é um momento, né, de união e conscientização de suma importância, né, para a saúde, autocuidado, prevenção da saúde da mulher. Então, eu acho que para além da campanha, né, o Outubro Rosa é um chamado à vida. Então, o reconhecimento, né, precoce de um diagnóstico, o autocuidado, como a Virgínia falou, salva vidas, sim, né? A gente tem êxito no processo aí do câncer, né, e do colo do útero também, de reverter esse resultado. Mas falar de prevenção também é falar de saúde mental, né? A falar dos medos, das angústias, das cicatrizes internas deixadas por essa doença, né? É falar também sobre a rede de apoio, que é super importante nesse momento. E o cuidado do corpo e da mente, né? É um ato de amor e de valorização da vida. Então, assim, esse momento é de suma importância para nos inspirar, né, a promover a cada vez mais uma escuta, né, um acesso adequado, uma empatia aos espaços de cuidado, né, principalmente os espaços de saúde mental, né. Nós hoje estamos lá, recebemos muitos pacientes, né, em processo de recuperação e já recuperadas, do câncer, de alguma maneira, ou sendo de mama ou do colo do útero, mas o acolhimento é super importante, né? É um momento de fragilidade dessas mulheres, é um momento que a gente também tem que falar sobre a rede de apoio, que muitas vezes essas mulheres não têm, né? Quando descobre esse diagnóstico, é algo tão... É um misto, né, de emoções, e que o parceiro, muitas vezes, a família, não dá conta, né, acha que já vai perder a pessoa ali e prefere distanciar. Então, a gente tem que trabalhar tanto com a família quanto com a paciente, né, que está ali nesse momento de fragilidade. E nós estamos abertos, né, a acolher diariamente essas pacientes, e estou à disposição também, né, se quiserem tirar alguma dúvida, para ir até o CAPES, né, lá é porta aberta, então a qualquer momento você pode ir até a unidade, será acolhido, mas também a gente pede que inicialmente passe para um ponto de acolhimento da rede, que é a porta de entrada dos ESFs, que ali faz uma avaliação clínica inicial, né, e vendo a necessidade, encaminha para o serviço de saúde mental. Priscila, muito obrigada. A gente também sabe como que é elogiado, né, o CAPES livremente aí sob sua coordenação, os profissionais que lá atuam. Obrigada. Né, então a gente recebe muitos elogios lá do serviço, né, que é prestado. Eu acho que assim, pessoas são diferentes e cada uma se sente, recebe, né, a notícia de uma forma. E eu tenho notícia de pacientes que às vezes, em vez de, né, procurar o apoio, não, elas se fecham, né, ela não quer saber da família,
né? Então ela quer viver aquilo ali sozinha, não quer o apoio de ninguém, mesmo que a família às vezes, né, dê todo o suporte e apoio, às vezes a família não fica nem sabendo e às vezes a pessoa fica tão sozinha que a doença ainda se agrava mais. Você tem conhecimento de casos assim, doutora Priscila? São poucos, né? Quando chega já está com um emocional bem abalado, já no estágio mais avançado, né? Que a gente precisa fazer uma intervenção rápida. Mas tem alguns casos, sim, né? De tentativas, de pensamentos de autoextermínio, né? Pessoas que acham que a vida acabou ali naquele diagnóstico. Né? Então, a gente trabalha com elas continuamente até estabilizar o quadro e entender que isso é um processo, né? E que vai passar. Por isso que é tão importante, né, ter esse apoio, né, a mulher saber que quanto mais apoio da família ela tiver, mais chance ela tem, né, Sim. de se curar, de Uma sobreviver, rede como de que apoio isso é fundamental. importante, né, para cada pessoa que passa por este processo. Muito obrigada. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta para a doutora Priscila, da mesa. Vou passar a palavra agora, então, para a Beth, do Rotary, se quiser dar sua contribuição, tá? Vou deixar livre para você falar o que você, né, quiser. Boa noite, Cíntia. Cumprimentando a Cíntia, eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes, cumprimentando a minha companheira, nossa companheira do Rotary Clube de Pedro Leopoldo Cachoeira, Laura Sena. Eu cumprimento os demais presentes aqui, os demais parceiros, né, que nós temos ali, o companheiro Antônio Bento, representando o Lions, não é? Ô, Beth, fala um pouquinho mais próximo do microfone, que ele já está um pouco baixo. Melhorou? Tá? Ok. Então, gente, essa campanha do Outubro Rosa, nós iniciamos aqui em Pedro Leopoldo em 2019. Em 2017, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama e falo que o que me salvou, se eu estou aqui hoje, foi a mamografia, porque eu fiz a mamografia, tenho o hábito, o costume de fazer, né, os exames preventivos, e a mamografia, aqui em Pedro Leopoldo, que eu fiz, e na mamografia foram identificados 2 nódulos, mas eram tão pequenos que assim, o prognóstico foi ótimo, né? Que eles estavam no mesmo quadrante, e eles não mediam nem 1 centímetro. Então, para vocês verem como que um exame de mamografia, ele é importante, ele detecta pequenos nódulos, pequenas alterações na mama, né? E apesar dos nódulos serem muito pequenos, ao retirá-los para fazer a biópsia, verificou-se, né, porque os estudos hoje eles estão muito avançados, tem exames assim que detalham muito bem, não é? E aí detectaram, fizeram o estudo, que as células que compunham aqueles nódulos eram muito agressivas e elas já existiam células, não só ali naqueles 2 nódulos, mas na mama, não é? A margem já estava comprometida. Então, diante disso, foi necessário retirar toda a mama, não é? Mas o que eu falo também é que, tanto por convênio ou pelo SUS, a mulher que retira a mama, ela tem direito, né, a fazer a reconstrução ali mesmo. Tiram a mama, coloca-se uma prótese, se a mulher quiser, se for indicado, mas tem esse direito e a gente sabe que isso acontece, né, Virgínia? Então, eu fui fazendo, né, fui sendo tratada, muito bem cuidada, né, pela família,
pelo médico maravilhoso, doutor Lúcio, que tem muitas pacientes daqui de Pedro Leopoldo, né, que tratam, que são pacientes do doutor Lúcio lá em Belo Horizonte. Ele também é médico do SUS, né? E, então, assim, eu fiz muitos procedimentos, mas, como nós aprendemos, nós estamos aqui com algumas mulheres que passaram ou que estão passando pelo tratamento do câncer. Nós temos ali a Sandra, temos aqui a Marcinha, temos ali a Alessandra. E uma coisa que a gente aprende logo é que existem vários tratamentos para a cura do câncer, né, de mama e dos outros também. Nós 4 aqui já conversamos a respeito disso, cada uma teve um encaminhamento, um tratamento diferenciado, né? E isso acontece, eu falo novamente, pelo SUS, por convênios, e a mulher tem acesso, né, a esse atendimento. Mas, infelizmente, no meu caso, eu não pude continuar com a prótese, depois de muitas idas e vindas, entradas no bloco cirúrgico, infelizmente teve que ser retirada a prótese, e aí fiquei sem a mama, né? E ao ficar sem a mama, eu acredito que para muitas mulheres, né, o comprometimento emocional, né, Priscila? Eu acho que nesse momento ele não é muito fácil, né? Porque você está lá, você está tratando, você está cuidando, mas quando chega ao ponto de falar, não tem como fazer nada, você vai ficar sem a mama, nem tem. Ok, vamos ficar sem a mama, mas vamos viver, né? Foi o que aconteceu comigo, o que acontece com milhares de mulheres aí que estão muito bem sem a mama. Mas, no ano passado, o doutor Lúcio, ele insistia comigo para fazer reconstrução de mama, que é um outro processo que existe tanto no SUS quanto no convênio, reconstrução da mama. E aí, ano passado, eu passei pela reconstrução da mama. E como é que foi feita essa reconstrução da minha mama, né? Hoje eu tenho um volume na minha mama direita, e é impressionante como que, né, esses médicos, a medicina, como que faz essas maravilhas, não é verdade? Porque como que faz a reconstrução de mama? Ele vai retirar um músculo de algum lugar do seu corpo para fazer o volume. No meu caso, tirou um músculo das costas, né? A gente tem um músculo aí, retirou e fez esse volume. Acrescentou uma prótese e ficou tudo bem. Tudo mais ou menos bem, mas enfim, o resultado foi excelente, estou muito satisfeita, muito feliz. Por que é que eu contei rapidamente esses momentos pelos quais eu passei, né? É para chamar um pouco da atenção, para dar um pouco de... que a mulher, ela não precisa ter medo de fazer uma mamografia, não deve ter medo de fazer procurar um médico, fazer a mamografia. Muitas pessoas, né, como já foi até dito aqui em outras palavras, e falam assim, não, eu não vou procurar doença, né? Para que eu vou fazer? Não estou sentindo nada. E o câncer, gente, é uma doença muito silenciosa. Eu não sentia nada. Como assim? 2 nódulos, nem 1 centímetro. Eu ia sentir o quê? Nada, né? Não teria como sentir nada. Então, vamos incentivar aí as mulheres, não tenham medo de fazer seus exames. O melhor aliado para o tratamento do câncer de mama, para outras doenças, é o diagnóstico precoce. Não é verdade? É o diagnóstico precoce. Como que a gente faz diagnóstico precoce? Através dos exames preventivos, né, da questão da qualidade de vida. Então, não tenham medo, procurem fazer os seus exames, cuidem de vocês. Essa campanha do Outubro Rosa começou, como eu disse, lá em 2019, e nós começamos apenas com o Rotary, né? Rotary Clube Pedro Leopoldo, Rotary Clube Pedro Leopoldo Cachoeira. E, a partir dessa data,
teve a questão da pandemia, nós fizemos algumas coisas online, né, mas não fizemos caminhada, nem fomos a outros lugares. Mas, então, a cada ano, e esse ano foi maravilhoso, está sendo, né, maravilhoso. Nós fizemos uma caminhada, né, o apoio aí da Silvana, apoio de outras pessoas que estão aqui presentes, né? E o que a gente observa? Que Pedro Leopoldo, eu falo isso, Pedro Leopoldo, a sociedade, os moradores, eles já abraçaram esta campanha do Outubro Rosa, que a gente vem desenvolvendo. Né? Porque nessa caminhada tinham muitas pessoas, representantes de vários setores da nossa sociedade. Famílias, né? Crianças, né? Homens, muitos homens também. Então, a gente fica feliz que essa sementinha que foi plantada lá, ela já está se fortalecendo a cada ano. E aí, a gente sempre fica com aquele quero mais, né? Ai, gente, mas nós precisamos fazer mais alguma coisa, não é verdade? Porque o que a gente faz é interessante, é importante, a gente recebe retorno, mas a gente sempre quer mais alguma coisa. E aí, eu fiquei muito feliz, né, com essa proposta da vereadora Cíntia, especialmente com o item aqui da sua proposta, que é uma coisa que nos preocupa. Nós até conversamos sobre isso, né, que tem aqui, eu vou ler para vocês, aqui é o item artigo 3º, incisivo 5, né? A gente sente a necessidade daqui em Pedro Leopoldo, a gente fazer algum grupo, uma rede de apoio para as mulheres, né, que aqui valorizar e apoiar mulheres em tratamento ou que venceram o câncer. Isso é muito importante. É um tratamento longo, ele não é rápido, ele é longo, fica meses, às vezes anos, né? Eu recebi o diagnóstico já tem 8 anos, mas até hoje faço acompanhamento, tomo medicamento. Então, é um processo longo. E nem sempre a família consegue dar o apoio que aquela mulher precisa. Então, nós tivemos um encontro outro dia, começamos até a falar sobre isso. Vamos montar aqui um grupo, né, de apoio a essas mulheres. Eu não sei quantas mulheres que tem aqui em Pedro Leopoldo que estão com câncer. Como que a gente pode saber onde elas estão, do que elas estão precisando? Como que nós podemos ajudá-las? Nós não temos essas informações, né? Então, assim, eu acho que a partir de um grupo, de uma união da sociedade civil, dos clubes de serviço, né, do poder público, a gente pode melhorar bastante esse acompanhamento, esse apoio às mulheres que recebem o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, ficamos felizes porque a gente acredita que com né, um projeto de lei, portas podem se abrir com mais facilidade para nos apoiar aí nesse desafio, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho, né, dessa caminhada que faço desde 2017. Bom? Muito obrigada, Beth, pela sua contribuição, pelo seu, né, depoimento. A gente sabe que você é uma vencedora, né, como tantas outras mulheres também são, né, que já passou, né, está passando, e muitas ainda a gente sabe que provavelmente vão passar por isso, e a necessidade desse apoio realmente é muito importante.
Em relação ao projeto de lei, né, quando a gente traz isso para ser votado, né, numa casa legislativa, a ideia é exatamente esta, né, que a lei seja cumprida. E eu falo muito isso, porque lei tem que estar em perfeito exercício. Não adianta fazer uma lei para ela ser apenas mais uma e ficar na gaveta, né? Dou exemplo disso pela lei do agosto lilás, né, que eu também trouxe a essa casa, que foi votada. Então, já é um tema, né, que eu também já trabalho. E em uma das minhas entrevistas, das minhas falas, é exatamente isso, né? Enquanto eu estiver aqui, com certeza lutarei para que a lei esteja em vigor. Agora, quando eu não estiver mais, vai ter que ser a sociedade para que ela continue sendo executada, né? Que são leis importantíssimas para todas nós. Vou deixar agora com a Márcia, né, para ela falar, né, o que ela sentir vontade de falar. Para todos vocês aí, eu vou deixar dessa forma, tá? Eu não posso ver o microfone, viu, gente? Boa noite a todos. Em 2022, por nada, assim, eu comecei a sentir uma dor, né? E essa dor, falei, a primeira coisa que eu falei, eu vou na mastologista. Não sabia onde nem como, e fui. Foi pelo Ipseng, né? Eu fui em Belo Horizonte, no SEI lá. E chegando lá, uma residente veio, olhou, porque eu não conseguia apalpar. Não tinha como, eu não sabia onde que estava. E essa dor, né? Falei, não era normal. Aí, na hora que ela apalpou, ela olhou assim para mim e falei, vem coisa. Aí a mastologista veio, olhou, falou assim, ó, a primeira coisa que eu vou te pedir, fazer uma biópsia. E já começa a fazer os exames. Realmente você está com um carocinho aqui, mas era 0,9 milímetros, nem 1 centímetro. Fiz a biópsia, né, rapidinho, que ela pediu, saiu o resultado. Eu abri o resultado para olhar, que a gente tem mania de olhar resultado, né, para saber. Falei com minha irmã, falei, Dinha, olha que coisa boa, deu negativo. A pior coisa que eu fui fazer foi abrir e falar que era negativo. Por quê? Quando eu fui levar o resultado, tinha dado triplo negativo, que é o pior que tem. Igual ela falou, ó, se tivesse dado positivo, seria ótimo, mas ele deu triplo negativo. Vão começar os exames, já mandou para o oncologista para saber se ele ia operar antes ou depois de fazer a químio. Fui, o médico lá, gente, eu falo que existem, lógico, né? É anjo que cai. Esse médico foi assim, tudo. Cheguei, perguntou o que eu estava fazendo lá e tudo, conversou e falou, olha, não acho uma boa você fazer a químio antes, senão você vai sofrer 2 vezes. Tá. Continuei fazendo todos os exames, né? Isso foi no mês de junho, mais ou menos, que eu comecei, foi em maio. Quando foi no mês de setembro, já estava tudo pronto. Sempre eu estava indo, né? Tirando raio-x, que eu nem sabia para que servia. Aí, quando foi setembro, dia 20 de setembro, foi isso mesmo? Eu fiz a cirurgia. Um corte imenso, porque estava entre a mama e a costela. Então, assim, era difícil eu perceber que tinha alguma coisa. Fiz a cirurgia, né? Foi tudo, graças a Deus, assim, otimamente bem, com tudo. Aí fui para fazer as químio. 6 sessões de químio. Fui fazer a primeira, foi numa sexta-feira, quando foi na segunda, eu fui tomar a injeção, aliás, a vacina, a 5ª dose contra a Covid. Na quarta-feira passei mal. Falei, comecei bem, fiz a químio, já estou passando mal. Aí, quando foi para voltar, né, dentro de 21 dias, voltei, falei com o médico, falou, não, o que te fez mal não foi a químio, foi a vacina que você tomou.
Tá. Continuei fazendo a químio. Quando foi para fazer a quinta químio, o Ipseng me cortou tudo. Eu era contratada, aí procurei saber com o médico, né, se eu podia continuar pelo INSS. Ele falou, olha, você pode até ir, mas vai demorar, porque não é assim de uma hora para outra. E outra coisa, os remédios são diferentes. Não é que o tratamento é diferente, mas os remédios não são todos iguais para uma pessoa e nem para outra. Olhei o preço, não sei se alguém aqui já sabe, uma sessão de quimio era R$14.000. Isso em 2023. Falei, sem chance. Aí ele fez um relatório para mim e falou assim, olha, leva num advogado e entra com uma liminar contra o Estado. Assim eu fiz. O advogado entrou na sexta-feira, antes do carnaval. Na quinta-feira saiu a liminar a meu favor. Então, assim, eu falo que eu agradeço muito até ao doutor Leonardo, né, que ele é o juiz. Eu encontrei com ele ano passado, Cíntia, e falei com ele, falei, ó, nesses casos a gente é na hora, a gente nem lê direito. O que está lá escrito com o relatório do médico, você ia continuar. Então, o que acontece? Até hoje, eu pago o Ipseng. Todo mês chega para mim, né, a DAI para eu pagar. Esse mês eu ainda corri porque não tinha chegado, liguei, passei um e-mail, eles mandaram para mim. Falei, deu tempo de pagar, porque eu não deixo de pagar. É um plano de saúde, normal, né? E eu não tomo remédio nenhum, tá, gente? E isso foi em 2022, né, para 2023. Esse tratamento que eu faço são 8 anos, sem remédio nenhum, e de 6 em 6 meses eu vou ao médico, tanto na mastologista quanto no oncologista. E eu falo que realmente é uma doença silenciosa. Eu não sentia nada, quando eu comecei a sentir, já corri, igual ele falou, graças a Deus que você veio a tempo. Você veio muito rápido. E o dia que eu fui operar, tá, gente, estava com 1 centímetro já tinha crescido 1 milímetro. Tirou, acabou, igual eu falei, as pessoas ainda têm um certo preconceito em relação ao CA, que eles acham que pega, né? Muita gente fala assim, nossa, você teve, nem chega perto. Mas, gente, é a coisa mais natural que eu falo que existe. Porque a gente previne. Só que tem coisa, igual no meu caso, não tinha como eu saber. Fazia mamografia todo ano, né? Não deu na mamografia. Então, ela teve que apalpar, fazer a biópsia, para depois eu fazer ultrassonografia. Então, hoje em dia, eu faço a mamografia, que é pedido mesmo, né? De 6 em 6 meses, quando eu vou, ela já pede a ultrassonografia. Então, mês que vem eu já estou indo, né? Que é os 6 meses, e graças a Deus estou assim, eu falo que eu estou curada, né? E o apoio também que a gente tem. Não tive vergonha, tá, gente? Todo mundo fala assim, seu cabelo vai cair, vai cair, vai cair. Cortei curtinho, mas ele não caiu. Então aqui, hoje não, né? Há um tempo atrás eu mesmo achei estranho, porque eu falei, eu só andava de rabinho. Quando eu soltei o cabelo, que eu falei que eu tenho que secar, que eu olhei e falei, gente, que cabelo é esse? Não é meu, não. E estou aqui, graças a Deus, firme e forte. Mais interessante, né, Márcia, que nós nos conhecemos numa roda de conversa que eu fiz na Câmara, né, para as mulheres no Outubro Rosa, né, que bacana, né, que você está hoje aqui conosco, dando a sua contribuição, né, como que é importante a conscientização, né. Você também é outra vencedora, com certeza. Fazer um comentário? Pode. Será que não é melhor a gente? Só para enxugar, só para mostrar para as pessoas que cada um manifesta a coisa de uma forma. Isso é muito importante. As pessoas acharem que é todo mundo igual, né? Cada um manifesta de um jeito. E pode ser até em algum lugar, né? Diferente.
Tá a palavra livre para a nossa amiga Alessandra. Boa noite a todos. Agradecer minha amiga Cíntia e carinho que sempre teve comigo, tá? E vou falar de todos, mas Fred me ajudou muito, Ratinho, meu amigo de coração, Virgínia, Léo Barros, mesmo que indiretamente, eu de vez em quando eu mando lá no Instagram para ele, mas eu sei que é corrido. E meu caso já foi diferente, né? Venho aí de uma não conscientização, né, Virgínia? Nunca pensei em fazer mamografia, tá? Nunca fiz autoexame. E descobri tomando banho. Do nada eu falei, gente, nunca fiz uma mamografia. E o porquê? Vivi uma vida sedentária. Silvana já me chamou várias vezes para treinar. Né? Na época nem ia treinar, nem Silvana era malhar. E nunca quis. Né? E sempre, né, um descontrole hormonal muito grande, uma tireoide descontrolada. E nunca quis cuidar. Sempre trabalhando, cuidando dos outros. Né? Família de mamãe não tem ninguém, família de papai não tem ninguém, não venho de genético, nada genético, tá? Vou fazer até o teste genético agora. E descobri em julho de 2024, onde eu tive de janeiro a junho muitas tristezas. Até perguntei um médico na época se eu estaria sendo, usei uma palavra forte, hipócrita, de perguntar se era dessas tristezas. Ele falou, não, você não está certo. E eu falei até com o Léo Barros hoje, já falei com Cíntia, com Virgínia, a gente tem um grande médico aqui, tá? Esse Mauro Henrique ele me atendeu e atende a todos com maestria. Eu, assim, conheço pessoas em Pedro Leopoldo que ele atende particular, atende na Oncomed, né? E ele atende da mesma forma. A Sandra, que é minha amiga pessoal, também passou por ele. Ele é sensacional. Na hora que ele me examinou, ele pegou o telefone dentro da clínica da mulher, ligou para a secretária dele na Santa Casa e falou, você arruma para ela, porque ela é minha paciente. Ainda brincou. Não, ela não tem vaga. Não, tem. Ela é minha avó. Ela vai rolar aí no chão. Então, ele, assim, sensacional, sabe? E de toda forma, eu fiz pelo município, né? Fiz através da prefeitura a mamografia. E já fiz em agosto, saiu para Venda Nova. E na outra semana eu fiz em Lagoa Santa ultrassom. Na hora que eu fiz a mamografia, ela me pediu para guardar e me chamou novamente. Eu já estava com um nódulo, né? Com 2,5 centímetros. Tá? Quando eu fui operar, ele já estava com 2,8 e migrou para axila. Eu tive que fazer um esvaziamento axilar também. Só que Deus foi tão bom que eu tive um tumor hormonal, onde o anticoncepcional que eu ainda tomava, com a disfunção hormonal, eu ainda menstruava. Então, sim, cada um é um fator. Cada um, eles têm nome e sobrenome, né, Virgínia? Eles têm nome e sobrenome. Aí, quando eu peguei aquilo, eu falei, fiquei sem chão. Falei, né, eu tenho uma filha, né, para criar, tenho uma mãe, né? E eu tenho a honra de falar que eu tive muito apoio. Minha mãe tem 80 anos. Ela nunca vi minha mãe chorar. Eu chegava da químio, né, ainda falei isso com o Léo Barros hoje, por vocês que me acompanham. Eu fui pelo transporte da prefeitura, só tenho que agradecer, sabe? Tempo integral, né? Ratinho sabe disso. E assim, momento algum, eu desanimei. Eu chorei um dia. Semana passada minha unha caiu, eu falei, não vou chorar. Porque as lágrimas não vão adiantar. Então a gente tem que batalhar isso aí, ter a consciência que eu não tive. Então fiz agosto, setembro, outubro, uma investigação de tudo. A cada exame eu não abria. Meu irmão mora em Belo Horizonte, eu falava com ele, Juninho, abre o QR Code aí, por favor. Aí ele falava, onde você tá? Eu falei, desmaiada. Ele falava, calma. Então, né, ele não alastrou para outros lugares, né? Quando eu fiz o esvaziamento axilar, graças a Deus deu negativo, né, Virgínia? Eu ia lá todo dia atrás de Virgínia. Então, do lado da minha casa, e eu nunca tive, né, a consciência, isso que eu falo muito
tem gente. E daí eu não sou uma pessoa leiga. Então, e quem não é? E quem não tem essa, né, essa oportunidade de saber que a gente tem aqui dentro da cidade? E assim, falei com as meninas semana passada, com Cíntia também, eu sou viva o SUS, tá? Porque o mesmo oncologista que me atende hoje, ele atende até uma pessoa que eu conheci no café, na sexta, na clínica de Maralise. Por quê? Eu passei por 8 oncologistas dentro da Santa Casa. A gente, como paciente mesmo do SUS, eu posso optar por quem eu quero. Eu tive alguns que, infelizmente, não têm empatia, né? E isso é normal. Né, tem erros e acertos, não estou crucificando. Então, tem 3 lá que são, assim, sensacionais. Então, hoje eu tenho a opção. A agenda dele abriu, eu vou com ele. Se ele é sensacional como o Dr. Mauro. Então, assim, em todos os exames, né, quando eu fiz a investigação e tudo, minha cirurgia saiu em novembro. Eu fiquei de julho a novembro só. O SUS demora. A demanda é grande. Eu saía daqui, às vezes, na van das 5 da manhã e voltava na van das 18, exausta. Mas porque não sou só eu, lá está lotado. De meninas de 15 anos, né, Virginia, te falei isso, de 16 anos. Eu conheci uma recente de 29, passando mau problema, porque vai entrar na menopausa, quer casar, quer ter filhos. Então, assim, se tivesse, né, a consciência de fazer o autoexame, a mamografia, e uma coisa muito importante, que o oncologista falou comigo, eu falei com ele, e meus efeitos colaterais vão sumir quando? Porque eles são fortíssimos. Eu fiz uma químio com a equipe, né, toda, 4 achavam que eu não tinha que fazer, que eu ia fazer só a rádio. Porque a radioterapia é mais tranquila, né? E um falou, não, ela vai fazer uma químio adjuvante para nunca mais voltar o tumor. Porque ela não tem tumor mais. Eu estou curada. Mas o tipo de tumor que eu tive que fazer a químio mais forte. Então, eu fiz 6 meses de quimioterapia, que não é fácil. Se a gente não chega lá com uma estrutura, né, emocional, de Deus, da minha família, dos meus amigos, e vale ressaltar que vários nunca me mandaram um oi, nunca perguntaram se eu preciso de alguma coisa. Mas os que vieram foram os que foram importantes. Então, isso que a gente preocupa muito. Eu conheço uma moça em Pedro Leopoldo que ela esconde, ela não quer apoio nem da família, nem de ninguém. Ela veio me procurar esses dias por uma questão de INSS, porque ela sabe que eu estou, né, passando por isso e tudo. Então, é muito difícil, sim. Não é fácil, mas eu procurei chegar lá em todos os momentos com alegria mesmo, de encarar que eu tinha que fazer uma químio, que era fortíssima, que meu cabelo ia cair, e que as pessoas em Pedro Leopoldo, eu falo Pedro Leopoldo que a gente mora aqui, né? Nossa, seu cabelo caiu? Nossa, eu não tenho um fio na sobrancelha. Tem empatia. Não é assim que a gente fala para a pessoa, não é? Dói. Dói. O importante é você estar curada. Não. Marcinho também me acompanhou, né, Marcinho, desde o início. Então, assim, isso dói. O seu cabelo caiu, vai nascer. Então, raspa o seu. Eu não vou falar isso com a pessoa, mas a vontade que a gente tem é essa. E quando eu bati o sino da vitória, fizeram 2 meses agora, eu perguntei ao doutor Juliano Dazi, eu falei com ele, quando vai sumir essa dor? Não é porque é feia, é porque dói. 25 horas dói. Ele falou comigo, não é passe de mágica não, mocinha. Eu falei, mocinha. Aí ele falou, sabe como que vai sumir? Tomando água e fazendo atividade física. Vamos fazer, que a senhora não faz. É uma caminhada, atividade física. É só assim que vai passar. E o tempo, de 6 meses a 8 meses. Eu falei, acreditando. Posso? Claro, Fred. Uma parte aqui, presidente. Primeiro, parabéns, né, por expor essa situação. De fato, não é fácil. Então, quero te parabenizar por isso. Obrigada. E mais um motivo, né, e mais um argumento para a importância desse projeto, Cíntia, para que se possa, de fato, formar até um grupo de apoio Sim. às pessoas que quase sempre não têm coragem de expor, como você muito bem disse aqui, Não tem.
porque é uma situação, além de que traz muito sofrimento, não só para você, mas para a família, para as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que encoraja também as pessoas a fazerem parte, né, dessa rede de apoio, porque realmente deve ser muito complicado. Né? Então, Deus te abençoe, tá? Parabéns, né? Todas vocês, né, por terem vencido isso aí, por serem exemplos de superação aqui pra gente, tá? Parabéns. E só agradecer, tá, Cíntia? E pode contar comigo no seu projeto, sem falar não, mas a gente tem boa vontade, né? E ressaltando mais uma vez, que até falei com o Léo Barros, que meu pavor era tirar a Mauro Henrique daqui, porque foi ele que me operou e eu fiz 2 cirurgias, fiz uma em novembro e uma em janeiro, 1 mês de procedimento, que eu tive seroma, eu tive que fazer 1 mês de procedimento antes da químio, antes da rádio. A rádio também não é brincadeira. E agradecer também a Priscila, ao CAPES, porque hoje eu faço acompanhamento lá, que eu fazia na Santa Casa, porque lá a gente tem direito, não é todo mundo que sabe, a gente tem de um acompanhamento da psicóloga do leito, né? Então eu sempre pedi a psicóloga para vir conversar comigo, e ela falava, você não precisa. Eu falei, não, mas eu preciso, porque a insegurança é muito difícil. Minha filha tem 25 anos, mas está com depressão, adquiriu uma depressão, né? Por ver que a mãe dela sempre foi forte, batalhadora, e eu estava ali naquele estado. Mas graças a Deus, só tenho que agradecer. Hoje estou aí com essas meninas, minhas novas amigas. Marcinha já era minha inspiração. E é muito importante isso aí. Espero que já tenha dado tudo certo para a gente seguir isso aí, para ter essa consciência. Fácil não é, mas a gente pode fazer um movimento muito maior. E, como o Silvano até mencionou, não só em outubro, a Virgínia também, é de janeiro a janeiro. Muito tá? bem. Alessandra, muito obrigada por sua contribuição. Você também já é uma mulher mais que vitoriosa, tenho certeza disso, né? E é muito importante tudo isso aí que você relatou, e também mostrando aí como que o serviço de rede da saúde funciona. Viu, secretário? Parabéns, né? A gente ouve aí os elogios, né? Tanto lá na Clínica da Mulher, também no CAPES Livremente, né? O atendimento aí, né? De primeira mesmo. Isso é muito importante, né? Ter esse respaldo aí do Serviço de Saúde Municipal. Parabéns aí para todos envolvidos. Agora eu vou passar a palavra para a Sandra. Fica à vontade se você quiser falar, viu, Sandra? Boa noite, gente. Tá ouvindo? Eu quero agradecer pelo convite, Cíntia. E, né, gente, eu quero deixar minha palavra aqui para mostrar para vocês o tanto que o exame de mamografia é importante e salva vidas. Eu descobri que eu estava com um nódulo fazendo uma mamografia. Primeira mamografia que eu fiz na minha vida. E descobri que eu estava com um nódulo. E foi aonde que eu comecei com a correria contra o tempo, né? Que eu procurei a Virgínia na Clínica da Mulher, né, Virgínia? Que ela, nossa, foi muito bem atendida até hoje, graças a Deus, ela me ajuda muito lá. E foi aonde que ela me apresentou o doutor Mauro. E ele me levou para a Santa Casa, fez a cirurgia, eu fiz 2 cirurgias. Não precisei de fazer a quimioterapia, porque foi inicial. O médico mesmo me falou, o doutor Mauro falou que o meu amor próprio me salvou. Então, tá aí a importância, né, do autocuidado, da gente fazer os exames. E eu tô na luta aí, gente. Graças a Deus, feliz, né, Alessandra? Porque já passei o pior, né? E hoje já estou suspensa do mastologista, do oncologista. Eu estou fazendo o uso de tamoxifeno, que é o comprimido que eu tomo, né? E uma coisa muito importante que me passou com esse medicamento, gente, eles deixaram bem claro a importância do exercício físico. E eu era sedentária, viu? A médica falou que o sedentarismo também é a causa que contribui, né, para o câncer. E
Isso, contribui. E é isso que eu queria falar com vocês, gente, a importância do exame. Sandra, assim como eu falei com todas as outras, né, você também é um exemplo de vitória, né, e a gente sabe que tudo já deu certo, né, e te agradeço também por estar aqui fazendo, né, e dando este depoimento seu, incentivando outras mulheres a terem amor próprio, né, e também a praticarem atividade física, como o médico mesmo falou com você, que isso é fundamental. Vou passar a palavra agora para o meu amigo vereador Marcinho. É só um testemunho também rapidinho, diante de vários aqui, né? A minha companheira hoje, ela também descobriu um câncer no útero através da prevenção. Ela foi fazer uma prevenção e a médica, né, detectou ali uma mancha, ela está até me mandando aqui, ó, detectou uma mancha no útero e ela pediu uma biópsia e através dessa biópsia descobriu, ela tinha 27 anos, hoje graças a Deus ela está curada, né? Mas foi através da prevenção. Uma pessoa jovem, com 27 anos, mas que teve aí o câncer e graças a Deus foi curada. Então, é importante a prevenção. Isso só mostra cada dia mais que tem cura? Tem. Tem como curar? Tem. Mas também tem que se prevenir. Isso é muito importante. Vereador Marcinho, pela sua contribuição, muito obrigada. Antes de ir para as considerações finais, eu gostaria de fazer um pedido ao nosso secretário em atender uma indicação que eu já fiz aqui nesta casa, que já foi aprovada por aqui, e tenho certeza que se tiver no alcance dele, ele vai nos atender, que é o mamógrafo, gente, que a gente pediu aqui para o município de Pedro Leopoldo, e que com este equipamento, ele vai salvar muitas vidas. Então, fica aqui, secretário, querido secretário Léo Barros, este pedido para atender aí, né, a todas nós mulheres a fazermos este exame aqui no município, que é tão importante, né, para se prevenir aí o câncer de mama e fazer o tratamento a tempo. Bom, obrigado pela pergunta, Cíntia, e não me causa embaraço, tá? A gente assumiu um desafio grande quando a gente se propõe a assumirmos uma gestão de um município, a gente tem que estar preparado. Nós fizemos um projeto de governo, a equipe montada pelo prefeito Emiliano, ela tem capacidade de gestão e a gente conseguiu a governabilidade necessária para executar as políticas públicas, porque a gente tem o apoio da sociedade civil organizada, Rotary, Lions, dialogam muito bem com a gente, as entidades que compõem a rede socioassistencial, e nós temos um apoio significativo e importante da Casa Legislativa. Né? São 13 vereadores, nós temos uma base sólida, uma base que respeita a harmonia entre os poderes, mas que não deixa de cobrar o executivo, né? E o sarrafo está sendo colocado alto, quer seja através de requerimentos, quer seja através de indicações, projetos de leis importantes, e que a gente tem que escutar, porque vocês verdadeiramente representam o anseio da sociedade que está lá fora. Vocês, no dia a dia, transitam entre segmentos que muitas vezes nós que estamos no executivo não temos essa capilaridade. Então é importante a gente escutar a voz das ruas, sobretudo através dos seus representantes legítimos, que são os vereadores. E numa agenda de gestão, nós temos a agenda do SUS, né, política, que é defender as políticas do SUS, e a gente viu aqui exemplos de relatos de políticas exitosas através dos nossos equipamentos. Aqui eu estendo aqui os nossos agradecimentos, reconhecimento e gratidão pelo serviço que vocês fazem. A agenda administrativa, que muitas vezes ela é oculta, mas tão importante para poder fazer a agenda operacional rodar, para atender o espectro de demandas que a gente tem, que não é pequeno. E a gente tem no SUS, Cíntia, problemas tradicionais, né, uma fonte de recursos que ela é finita, para demandas infinitas. Temos problemas estruturais, que é o número de equipamentos públicos da rede assistencial ser suficiente para atender todas as demandas, e problemas conjunturais, que vêm desde falta de informação,
saneamento básico, esporte, lazer, turismo, que compõem o arcabouço, que levam à qualidade de vida, que levam à saúde, que não se resume a atendimentos médicos ou com psicólogos, com terapeutas, enfermeiros, dentistas. Ela envolve muito mais que isso, a questão de saúde. E dentre essas indicações que a gente recebe dos nossos queridos vereadores, a sua indicação nos sensibilizou muito. E o apoio da base, através da alocação de recursos, das suas emendas impositivas, das suas emendas buscadas através dos seus parlamentares, faz com que a gente execute várias políticas públicas. E eu tenho a grata satisfação, vereadora Cíntia, minha amiga, de falar para a sociedade de Pedro Leopoldo que em breve, daqui uns 20, 30 dias, teremos o Centro Oftalmológico Municipal funcionando no CIAS. E a mamografia, o processo todo já foi montado, o processo todo já está instruído para que seja licitado, se Deus quiser, ainda este ano, um mamógrafo para o nosso município de Pedro Leopoldo. Então essa conquista vai acontecer em breve, e eu tenho certeza que vai fazer com que os nossos munícipes sejam cada vez mais atendidos e com comodidade e conforto perto de suas residências. Que Deus nos abençoe. É um momento de alegria de anunciar isso aqui, mas hoje eu peço licença, vereadora. É um momento triste para nós também, né, presidente? Acabei de receber a notícia triste aqui do falecimento do meu irmão de ordem maçônica, o Geraldinho Gera, da Gorete, né? Ele estava internado no CTI e veio a falecer agora, e a gente deseja à sua família, à nossa família, Gorete, os seus filhos e familiares, que Deus conforte vocês nesse momento de dor e que a gente tenha Deus no coração e paz e muita luz. Léo Barros, muito obrigada por sua presença, sua contribuição, né? Nós ficamos tão felizes e de repente tristes, né? Mas são coisas que realmente Deus é que sabe, né? Também desejo aí minhas condolências a toda a família, né? Do senhor Geraldinho, a Gorete, seus filhos, todos os familiares, né? Que Deus possa confortar o coração de todos, né? E muito obrigada, viu, Léo, por tudo aí, tá? Gente, então agora nós já vamos aqui para os encaminhamentos finais, né? Antes de encerrar, eu quero convidar todos vocês para a nossa roda de conversa que acontecerá na próxima quarta-feira no Espaço Multimeios, Multiuso da Educação, neste mesmo horário de hoje, às 18h30. Então aguardo todos vocês lá e vamos compartilhar aí este evento, né, onde inclusive eu conheci a querida Márcia. Então conto com a colaboração de vocês. Aproveito aqui também para agradecer a cada um de vocês presentes, os que não estão na mesa, que também se fizeram presentes aqui, muito obrigada. Agradeço aqui a todos os meus amigos vereadores que se esforçaram para estar aqui hoje, né? Agradeço aqui a toda a equipe de comunicação aqui hoje também, dando este apoio aqui para a gente. Agradeço a Vivi, né, que é da assessoria parlamentar, muito obrigada. Agradeço aos meus assessores por todo o apoio, né, e agradeço, né, a Deus por ter me dado a sabedoria de estar aqui hoje presidindo esta audiência pública e de estar trazendo esse projeto tão importante à votação, e eu espero de coração que ele realmente faça a diferença na vida de todas as pessoas que dele precisam e vão precisar aqui no nosso município, em Pedro Leopoldo. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Eu encerro esta sessão. Eu acho que não precisa. Eu encerro essa sessão às 20h28 e peço uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional.